Eu tenho um amigo não é amigo, conhecido, que era amigo de um amigo meu. Nós nos encontramos um dia na empresa dele. Ele era pastor da igreja Assembleia de Deus. E esse meu amigo, que é amigo dele também, provocando, pôs nós dois em debate, em choque. Aí esse meu amigo, que chama Reinaldo também, era pastor da igreja, já morreu. Ele virou para mim e falou: Meu, na sua igreja, os padres não usam a Bíblia. Vocês fazem aquilo que vocês querem. Os textos da missa sua são à vontade. É sempre a mesma coisa, não muda nunca. É aquela mesma coisa. Aí eu falei para ele: Não, é que você não conhece. Um dia eu peguei e levei o meu xará a uma missa no Bom Jesus. E ele assistiu a missa comigo, tranquilo. Acabado a missa, eu levei ele lá no ambão, onde estava o evangeliário. Eu falei: vê se você acha alguma coisa aqui, algum texto aqui desse evangeliário, que você ouviu todo mundo lendo desse livro, se tem alguma coisa que não seja da Bíblia aqui. Aí eu fui mostrando, olha, que tem a primeira leitura, nós falamos a primeira leitura, mas é um livro tirado do Antigo Testamento. A segunda leitura já é do Novo Testamento. Depois tem o Evangelho, tem o Salmo. Então, você está vendo? Ele falou, passou um tempinho, nós nos encontramos de novo. Ele falou: Reinaldo, eu não sabia que vocês usam mais a Bíblia do que nós, evangélicos. Mudou meu conceito. Pensando nisso, o que eu tinha conversado com ele, eu mostrei para ele uns slides, não, o texto de Emaús, dos discípulos de Emaús. Eu vou tentar pôr os slides agora aqui na tela, para a gente fazer um comentário. Não vamos ler o texto de Emaús, vocês só vão ver o que eu fiz com os textos, tá? Eu vou pegar alguns itens do texto de Emaús. Eu acho que eu não preciso ler toda a história de Emaús, tá? Para vocês entenderem o que eu vou tentar mostrar para vocês, tá ok? Então, vamos lá. Tá. O texto de Emaús que eu estou apresentando a vocês, não sei, está todo mundo vendo, né? Está em Lucas 24, de 13 a 35, discípulos de Emaús. Então, eu peguei duas frases interessantes do texto, onde Jesus começa contando para eles sobre Moisés. Além de dar uma bronca neles, né? Vocês são duros, cabeça dura. E aí começa falando, começa por Moisés, passa pelos profetas, explica aos discípulos toda a passagem, as escrituras que falavam a respeito dele também, tá? E depois Jesus vai em frente e encontra com ele, fica com eles, né? Quando se sentou à mesa, que eles entenderam como que era Jesus, quando ele tomou o pão, abençoou e partiu o pão. Então, gente, olha a conclusão que eu tirei desse texto com o meu xará Reinaldo. A primeira parte, começando por Moisés, aquele primeiro texto, e o segundo texto, o primeiro texto é a liturgia da palavra. O segundo texto é a liturgia eucarística, tirado do livro, do trecho de Emaús. Então, para vocês verem que Jesus, já naquela época, fazia a missa para o pessoal. Já estava explicando para os discípulos de Emaús o esquema de uma missa. Só que ele não falava a liturgia da palavra, ele não falava a liturgia eucarística. Outra coisa também que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte: a missa que nós fazemos hoje é a mesma missa que fazia na época de Jesus. Está aí a prova, o texto de Emaús. Só que a igreja vai melhorando, vai colocando nome, vai colocando liturgia da palavra, liturgia eucarística, ritos iniciais, ritos finais, e vai tocando para frente, tá? Então,
A aula de hoje é sobre liturgia eucarística, mas tá aí. Eu vou mostrar para vocês agora o que eu pretendo explicar para vocês. O roteirão da aula de hoje. Então, a liturgia eucarística, ela tem 5 partes, né? Que é a preparação das oferendas. Eu não sei se o mouse aparece aí para vocês, né? O convite à oração, oração sobre as oferendas, oração eucarística e o rito da comunhão. Essa é a parte da liturgia eucarística. Além disso, a liturgia eucarística tem o prefácio, tem o memorial da consagração, que consta da narrativa da instituição, aclamação da Assembleia, oferecimento da Igreja, invocação do Espírito Santo para a comunhão, as intercessões que nós pedimos a Deus, né, para a Igreja, para os mortos e para o povo. E a doxologia final. Essa palavra eu não gostaria nem de estar falando, porque é uma palavra difícil, mas doxologia quer dizer um louvor a Deus rimado, né? É esse nome. E depois nós vamos para os ritos finais, que é os avisos, comunicações e outros recados, a bênção final e a despedida e envio, tá? Então, vamos começar lá pela preparação das oferendas e preparação do altar. Nós conhecemos bem essa preparação das oferendas, é a procissão de entrada, vai sendo levado as ofertas no pão e no vinho, às vezes leva a galeta, que vai pão, vinho e água, que vão ser consagrados lá no altar, tá? Então, a liturgia começa com essa preparação. O sacerdote prepara o altar, e nessa preparação do altar, o sacerdote faz algumas orações, tá? Muito bonita, por sinal, interessante. Não é todo mundo que conhece essas orações. Por que nós não conhecemos essas orações? Por que nós não ouvimos essas orações? Porque o coral vai cantar, vai fazer o canto das oferendas. Então, conforme o coral vai cantando, o padre está rezando. A gente percebe que ele levanta a patena, tá? Ele levanta um pouco a patena, faz uma oração sobre o pão, faz uma oração sobre o vinho. Isso eu vou mostrar agora para vocês no próximo slide, tá? Vamos voltar lá nos slides. Opa, não estou conseguindo. Aí. Então, aí começa a preparação das oferendas. Enquanto apresenta o pão, o sacerdote diz: Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar pão da vida. Essa é uma oração. Pouca gente conhece essa oração. Depois ele vai fazer uma outra oração, né? Ele derrama vinho, aqui fala, derrama vinho no cálice, põe uma gotinha de água no cálice e reza em silêncio. Pelo mistério dessa água, deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho que se dignou assumir a nossa humanidade. O que representa essa gotícula de água no cálice com vinho? Isso, nós aprendemos que o vinho representa a divindade, Deus, Jesus Cristo. A gotinha de água representa o mundo. Hoje, 7 bilhões de pessoas, uma gota de água. Então, para ver como nós fazemos parte dessa divindade. E quando ele apresenta depois esse vinho já preparado, ele vai rezar de novo. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. E aí ele vai fazer, vai lavar as mãos, né? Ele faz uma inclinação, ele faz de coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhido por vós, seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. E ele vai lavar a mão. Lava a mão, dizendo em silêncio: lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me de meus pecados. Isso é o que o padre faz para preparar as oferendas. Tá? Vamos voltar para trás. Essa é uma foto que eu vou mostrar mais tarde para vocês. Então,
Após terminada a preparação do altar, ele faz um convite à oração. Ele faz uma oração do dia. Essa oração é feita de acordo com a liturgia diária. E depois ele fala, orai, irmãos. E vamos para frente na oração. Após essas duas orações, vem a oração eucarística. Então, é oração eucarística. A oração eucarística começa com a oração que nós chamamos de prefácio. O prefácio varia de acordo com a oração eucarística. Somente a oração eucarística 3 não tem prefácio. O prefácio que eles chamam de prefácio próprio, né? O missal romano tem todas essas orações e já prontinha para o padre fazer as suas orações. E respeita o tempo litúrgico, respeita uma celebração festiva, respeita uma celebração que é feita para um santo, para outro santo. Então, é isso daí. Como curiosidade para nós, o missal romano traz para nós 65 tipos de prefácios. Essa é uma curiosidade para nós aqui, né? Depois do prefácio, nós cantamos o santo, ou rezamos o santo. Tem uma curiosidade no canto do santo. O santo só pode ser cantado com o texto original, não pode mudar. E a gente tem visto corais fazendo essa mudança. Às vezes o coral põe uma letra diferente, não pode. O missal romano, eu tenho um aqui, tá? Eu tenho um missal romano, que depois nós vamos falar sobre ele, tá? Ele fala claramente, tem que ser o texto original, o texto estipulado aí, tá? Terminado o santo, continua a oração eucarística. Essa oração eucarística vai até o rito da comunhão. Durante a oração eucarística, a Assembleia vai respondendo a um diálogo da oração eucarística. Cada trecho de orações, o povo vai fazendo uma resposta. Essa resposta só acontece no Brasil. No mundo todo, nenhuma missa, em nenhuma igreja católica, o povo responde. É uma prerrogativa da CNBB, que o próprio missal romano libera a CNBB para esse tipo com aprovação da Santa Sé, tá? Então, a oração eucarística é composta de, como nós já falamos lá no roteiro, de um memorial da consagração. Esse memorial da consagração tem a narrativa da instituição, que é quando o padre levanta a hóstia e fala as palavras de Jesus. E quando ele levanta o vinho, ele fala as palavras de Jesus. Eu não vou repetir porque vocês já sabem, tá? Depois tem a aclamação da Assembleia. O padre fala, esse é o mistério da fé. E nós vamos fazer a resposta à nossa aclamação. Depois da aclamação, vem um oferecimento da igreja, onde o padre vai rezar por toda a igreja, ele reza pelo Papa, ele fala o nome do Papa, ele fala o nome do bispo da localidade, ele reza por todos os ministros da igreja e todo o povo da igreja. Então, ele faz esse oferecimento da igreja, da igreja. Na outra oração, logo após, ele faz uma oração para o Espírito Santo. Tá? Eu vou voltar um pouquinho lá antes da narrativa da narrativa da instituição, que para mim é uma coisa super importante. Me faz lembrar Moisés no morro, conversando com Deus na sarça, no monte, lá conversando com a sarça ardente. Deus fala para Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Acho muito interessante essa fala de Deus. E Moisés pergunta para ele, o que o senhor quer que eu faça? Deus fala, eu quero que você tire meu povo lá do Egito. Mas quem eu vou dizer que está pedindo isso? Fala que quem está falando é eu sou. Então, esse diálogo Moisés e Deus é muito interessante para a nossa consagração.
Antes de começar a narrativa, o padre faz uma oração e nós respondemos a essa oração com uma frase muito interessante. Nós pedimos que o Espírito Santo venha e ilumine, santificar e reunir o vosso povo. Tá? Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Nós pedimos a Deus para santificar a nossa oferenda. Então, eu reporto outra vez lá na sarça ardente. Como Deus ouviu o clamor do seu povo lá, quando a igreja toda na missa, toda a assembleia pede, santificai a nossa oferenda de dentro do coração, aí acontece a transubstanciação. Consagração é uma coisa e transubstanciação é outra coisa. Nós já vamos falar lá no final também. Tá? Então, achei importante falar isso porque eu acho que é interessante essas passagens, essas ligações do Antigo Testamento, com o Novo Testamento e com a missa que nós estamos fazendo hoje. Depois da invocação do Espírito Santo, tem as intercessões. A igreja faz a missa, tem uma oração de intercessão para a igreja, uma intercessão para os mortos e outra para o povo. Tanto é que ele vai, nessa intercessão para o povo, a oração começa solicitando os santos e vai soltando alguns santos para Nossa Senhora, São José, para lá, e vem para todo o povo. Então, todo o povo é lembrado nessa oração final, antes da comunhão. E o missal romano também, aí terminando a oração eucarística, o missal romano também traz 13 fórmulas de oração eucarística. São 65 prefácios com 13 fórmulas de oração eucarística. Tá? Sendo que a segunda oração eucarística é mais usada, é o que nós usamos mais. É do dia a dia, é aquela que a gente já conhece de cor, saltar de trás para frente, de frente para trás. E nós do Brasil também temos um outro privilégio, que nenhuma nação do mundo tem. Nós temos uma oração eucarística, a quinta, que foi feita para o Congresso Eucarístico de Manaus. A quinta. E outra curiosidade para que a gente possa saber, a oração eucarística número 1 é usada nas celebrações festivas. Tá? Como um prefácio daquela festividade ou daquele santo que está sendo comemorado, de acordo com o ano litúrgico também, de acordo com a parte litúrgica da missa. Aí, depois disso daí, a gente entra para o rito da comunhão. No rito da comunhão, nós já conhecemos, nós já sabemos. Entra a oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensinou. Com isso, com essa oração, nós fechamos a missa como uma oração, a maior oração que o cristão pode fazer. São Francisco de Assis, muito inspirado, tem muitas frases bonitas de São Francisco de Assis. Ele tem uma frase que eu achei super interessante, que eu guardo para mim até hoje. A missa, ele fala assim, a missa é o sol da igreja. Então, a missa, além de ser a maior oração que a gente possa fazer, São Francisco vai falar que é o sol da igreja. É aquele que aquece a igreja, é aquela que ilumina a igreja. Muito bem falado. Bom, terminada a oração eucarística, nós entramos nesse rito da comunhão. O rito da comunhão começa com o Pai Nosso, tá? E às vezes o coral gosta de cantar a música na oração do Pai Nosso. Como o santo, o Pai Nosso também não deve ser mudado a letra do Pai Nosso. Se a música for o mesmo texto do Pai Nosso, está aprovado pela CNBB, está aprovado pela Cúria Romana. Mas se mudar, não pode.
tá? O próprio missal proíbe isso. Aí nós entramos no rito da paz, onde nós temos a oração da paz, pela paz e nós temos o abraço da paz. Muita gente veio falar uma vez, acabou, não mais usar, não tem mais rito da abraço da paz. Eu falei, o abraço da paz faz parte da missa. Ele está no ritual da missa. Só que hoje, quando entrou aquele H1N1, a igreja supriu o abraço da paz. Mas a paz é dada do mesmo jeito. Tanto é que no Bom Jesus, o padre tem costume de fazer uma oração pela paz de todo mundo. Não se cumprimenta, não se dá o abraço da paz, mas o abraço da paz continua assim fazendo parte da missa, da Eucaristia. Depois do abraço da paz, nós temos a fração do pão. É a hora que nós vamos rezar o cordeiro. Também é cantado. Só que o cordeiro o pessoal tem respeitado mais, né? Estamos cantando justamente a letra indicada pelo texto da missa. Então, é cantado o cordeiro. E aí, nós vamos para a comunhão da Assembleia. Na comunhão, depois do cordeiro, né, o padre comunga. Aqui tem uma observação para fazer para todo mundo. O pessoal costuma, depois que antes do padre, acabou o cordeiro, a turma costuma, ou a Assembleia costuma sentar-se. Nós só podemos sentar depois que o padre comunga. Outra coisa, a liturgia diz que nós temos que ser testemunha de que o padre comungou o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Nós somos testemunha disso. Tá? Então, nós precisamos ser. Depois do padre, comunga o diácono, se tiver ministro, é o ministro, aí os acólitos e os leitores que estão servindo lá em cima no altar, tá? E depois vem a Assembleia vai comungar. Uma coisa interessante que a gente tem visto nas nossas missas, inclusive lá no seminário a gente tem visto, nas paróquias, quando a gente vai na fila da comunhão, para a comunhão, se a gente não for cantando, que nem eu, se eu cantar, eu acabo com a música da igreja. Eu sou desafinado de frente para trás e trás para frente. Então, eu saio do ritmo, eu tiro todo mundo do ritmo. Então, eu não canto. Mas eu vou concentrado, eu vou fazendo as minhas orações. Se você não for cantando, você vai concentrado. Tem gente que vai conversando, tem gente que vai com criança no colo, vai com criança de mãos dadas. Não. Na fila de comunhão, nós temos que ter um maior respeito, nós temos que estar concentrados. Por que nós temos que estar concentrados na fila de comunhão? Porque nós vamos receber a graça. A maior graça que tem é o corpo eucarístico de Jesus Cristo. Outra coisa também interessante, que nós precisamos educar nossas... isso eu aprendi agora, preparando a aula para vocês. Após o último comungar, o último que comunga, a música acaba. Para a música. Para. Tanto é que o missal romano, ele é meio até que grosseiro nessa parte. Ele fala ele tem umas palavras que eu achei até pesada. Ele fala assim, calem-se os instrumentos. Achei até interessante essa fala. Não sabia dessa fala do missal romano. Procurando uma outra coisa que eu vou conversar com o Nilson depois, eu encontrei isso daí. Então, por que isso? Por que o missal faz isso? Porque depois da comunhão, nós precisamos de um silêncio para cada um conversar com Deus. Para cada um fazer o seu agradecimento da graça recebida. Nós sabemos que na Bíblia, no Antigo Testamento, Deus falava em sonho com os profetas.
Era em sonho que ele falava. Então, quer dizer, até dormindo ele fala. Agora imagine nós em silêncio, como ele não vai falar muito mais para a gente. Com ele dentro do nosso coração. Então, é a hora da gente agradecer. Essa é a hora importante na missa. Eu acho que é essa hora importante. Eu, antigamente, era contra o pessoal comungar e ir para a Capela do Santíssimo. Eu falei, caramba, se o cara está com Jesus Cristo no coração, o que ele vai fazer na Capela do Santíssimo? Que não tem mais nada lá dentro. Está tudo no altar ainda, as partículas. Os ministros não levaram ao Santíssimo Sacramento para a capela. O que eles vão fazer lá? Numa das missas que eu estava participando, tinha duas mulheres na minha frente. A Nair, que está aqui do meu lado, é testemunha disso. Elas ficaram conversando o tempo todo. E eu voltei da comunhão, queria conversar com Deus, não conseguia. Aí eu até comentei com ela, levei um puxão de orelha do Espírito Santo, né? Ela falou, por quê? Porque eu sou contra ir lá na Capela do Santíssimo. Se eu pudesse hoje, eu ia lá na Capela do Santíssimo conversar com Jesus. Já mudei aquela teoria minha de que quem vai na Capela do Santíssimo vai por causa de frescura. Não é frescura, não. Ele vai porque ele quer conversar com Jesus. Ele precisa de silêncio, ele precisa de um momento, ele e Deus. Isso que eu gostaria de passar para você. Terminado o silêncio, temos a hora acaba a comunhão, termina o silêncio, aí o padre faz a oração depois da comunhão, que é uma oração também própria do dia, própria da solenidade. Aí acaba a liturgia eucarística. Aí nós vamos entrar nos ritos finais. Os ritos finais começam com os avisos paroquiais. Esses avisos paroquiais não fazem parte da liturgia. Não era para ter aviso logo antes da bênção, depois da comunhão. Mas como a igreja precisa se organizar, precisa informar, nós precisamos passar as informações que vão acontecer na igreja, então esses avisos são importantes. Então, se aceita esses avisos, tá? Então, esses avisos são para isso. Outra coisa, aí vem, acabados os avisos devem ser poucos, segundo os manuais que eu tenho lido aqui, vem a bênção final. A bênção final, às vezes ela é solene, às vezes ela é simples, depende do dia, do tipo da missa que nós estamos participando, então tem essa solenidade ou não. Às vezes a bênção é uma bênção de doença, então alguma missa é para doente, então nessa hora faz a bênção do doente, faz as bênçãos das peças, água, chave, santinho, turma leva, então tem missa que é nesse horário que faz a bênção. Eu lembro uma vez que eu estava na sacristia, eu era ministro novo, fazia 2, 3 meses que eu era ministro, entrou uma senhorinha com um santinho na mão, assim, falou, padre, o senhor não dá uma bênção para mim? O padre falou, minha senhora, a senhora recebeu a bênção lá na missa. Ele pegou e acabou dando a bênção para ela. Então, gente, a bênção é lá na missa, não é lá na sacristia, tá? Essa é mais uma observação minha, tá? Depois, vem a despedida e o envio. Aqui também tem algumas coisas interessantes, né? Logo após a bênção, vem a despedida. E o padre fala para a gente ir para casa em paz, peririm, por lá, e vai embora. Aí o coral entra com uma música. Aí uma pessoa vira e fala, mas ninguém escuta essa música, por que eles ficam cantando? Eles vão cantando porque o padre tem que sair da igreja, tem que sair do altar. E essa saída do padre, nós também temos que assistir. Tinha um padre que falava, até que Deus o acompanhe. O padre falava, dá vontade de falar, vai em paz, até que Deus te pegue. Deus até que Deus, né? Até que Deus nos alcance, né? Ele está soprando aqui para mim. Até que Deus nos alcance. Era uma fala do padre. A pessoa sai, ainda está fora da missa. Então, nós temos que esperar o padre sair do altar. Por quê?
todo o pessoal que trabalha na missa, todo o pessoal que está lá em cima no altar, no presbitério, que eles chamam de presbitério, depois eles vão para a sacristia, formam lá fazem mais uma oração. O padre vem e fala, bendigamos ao Senhor. O pessoal todo diz, demos graças a Deus. Aí se encerrou a missa. Se encerrou a missa, não. Se encerrou a celebração, porque a missa continua. A missa é diminutivo de missão. O que nós estamos fazendo é uma celebração da ceia do Senhor. Então, quando a gente sai, a gente tem uma missão. Num dos cursos de Crisma, perguntaram, eu fui falar sobre missa explicada, eu fiz a pergunta, que hora que começa a missa? Se vocês souberem, podem responder. Que hora começa a missa para vocês? Aí falou, começa a hora que o padre entra, a hora que o cara liga o microfone, dá bom dia e faz. Eu falei, não, a missa começa a hora que você fala assim, toma atitude. Eu vou à missa hoje. Ele não vai na missa, ele vai à missa. Eu vou à missa hoje. Então, aí começou a missa para ele. Aí eu fiz a pergunta no final, e quando termina a missa? Não, termina a hora que o padre dá a benção, o padre despede todo mundo. Falei, não, a missa termina quando você fala, eu vou à missa hoje. Terminou aquela missa, a outra missa, vai começar uma missa nova. E aí, quando você sai da igreja, você tem uma missão. Qual é a missão que nós temos? É ouvir a palavra, leitura do ato do Antigo Testamento, do Novo Testamento, o Evangelho, e colocá-lo em prática. É a nossa ação. Outra coisa que eu gostaria de deixar, eu já acabei de falar da minha explicada, eu tenho algumas coisas para mostrar para vocês, que eu aprendi agora também, né? Não precisamos entender a missa. O que nós fizemos aqui, eu, o Marquinhos e eu, foi para nós darmos uma luz para vocês. Nós não queremos que vocês saiam daqui entendendo a missa. Não é isso que vocês têm que fazer. Mas vocês têm que conhecer a missa. Entender não, mas conhecer vocês têm que conhecer. Então, se puder, dar uma lida no livrinho, aquele livrinho que o Marquinho mostrou, que é super interessante, né? Esse livrinho aqui, ó, super interessante. E aproveitando nisso, eu vou mostrar também o outro livrinho que eu disponibilizei para vocês. O César já viu, que é esse outro livrinho aqui, ó. Esse livrinho é Por que Devo Ir à Missa aos Domingos? Pequenininho, gente. Tem 10 folhas no... Tá, eu não sei se o Pedro já passou para vocês. Outra coisa, quando o meu amigo falou que a missa é a invenção dos homens, eu falei, meu amigo, você conhece isso aqui? Isso aqui é Didaquê. A Didaquê é o primeiro catecismo da igreja. É feito pelos apóstolos. Tem uma seção aqui, ó, instrução sobre a celebração eucarística. Está aqui, ó. Está na Didaquê, tá? É o catecismo da igreja. Ele vai explicar o que é missa. Outro livro interessante, para quem não tem missal, é esse aqui, ó. Instruções Gerais do Missal Romano. É o que tem no missal, está aqui dentro, tá bom? É isso que eu queria gostaria. Então, o que precisamos entender e praticar é a palavra de Deus. Não precisamos ir muito longe, é a palavra de Deus. Tá? Outra coisa, Deus fala dormindo lá, fala toda hora com a gente. Outra coisa que nós precisamos entender, conhecer, não entender, né? Aquilo que eu falei, não precisamos entender, nós precisamos conhecer. A missa é um mistério. É um mistério, tá? Eu tenho algumas propostas para fazer, terminando. Aproveitando o Visioli e Marquinhos, eu tenho algumas propostas sobre algumas aulas de segunda-feira. Consultando, eu tenho um livro aqui que chama-se Dicionário de Liturgia. Tá? Esse livro tem uma proposta de leitura. Eu fui dar uma procurada no material e ele fala, antes de começar a procurar coisa, veja a nossa proposta de leitura desse dicionário. E nessa proposta de leitura, ele tem uma coisa que eu achei interessante, que é uma proposta lá onde fala
que a gente tem que ter alguns itens que nós precisamos aprender, né? E quais são os sinais, os símbolos, os ritos, tá? Gesto que a gente deve fazer, tá? Porque senão nós vamos nos complicar muito e nós vamos ficar ouvindo alguém falar alguma coisa. Para o Nilson. Nilson, chegou a sua vez agora, Nilson. A outra vez o Nilson falou depois da comunhão, se a gente senta, levanta, joelha, fica de pé, né, Nilson? Alguém deve ter falado para ele. O Missal Romano, o que eu tenho aqui é a 14ª edição de 2010. Nós sabemos que deve estar saindo uma outra edição agora, nova, já reformada, tá? Só fazem 40 anos que eles estão fazendo isso, mas não chegou. Então, no no parágrafo 21 do Missal Romano, tem lá gesto e posição do corpo, que é outro assunto, viu, Marquinhos Viziotti? Que nós podemos estudar. Ele é bem claro lá, tá? Eu vou até abrir ele aqui para dar uma lida para você, ó. Tá aqui, ó. O item 21 tá aí, ó. Tá? Ele fala o seguinte, ó. Sentem-se durante as leituras, antes do Evangelho e durante o Salmo responsorial, durante a homilia, enquanto se prepararem os dons do ofertório. E se for conveniente, em outras causas razoáveis, após a comunhão. Então, ele autoriza você a sentar depois da comunhão. Tá? Nós não sentamos. Eu, por exemplo, não sento. Eu me ajoelho e converso com Deus. Acabou a minha conversa, eu vou sento. Tá? Então, Nilson, o Missal Romano autoriza você a sentar-se. É aquilo que nós falamos. A posição é a gente que vai resolver qual é a melhor que a gente senta. Eu tenho um tio que é bispo e ele fala que a melhor posição para se rezar é deitado. Eu falei, por quê? Porque é um lugar, é a hora que você está bem acomodado, você está bem tranquilo, você pode captar melhor. Então, sentado é uma boa posição também, tá? Era isso que eu tinha que falar para vocês. Eu não sei se eu estourei no tempo. Depois o Visiolha, o Marquinho corta aí, manda a notinha para mim com desconto e tudo, tá? Espero que eu tenha conseguido passar alguma ideia para vocês. Não vou resolver o problema de ninguém. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aqui para responder. Eu não sei se eu posso aqui, ó, para fazer, né? Então, se precisar, nós estamos aqui. Maravilha, obrigado, Rinaldo. Daí lembrou, peraí, um minutinho só. A mãe me lembrou de uma coisa. Ontem, como eu falei dos discípulos de Emaús, ontem, eu assistindo a CNN, eu vou pôr uma foto para vocês aí, ó. Essa foto é um quadro de Caravaggio que está no museu em Londres. Ela se chama A Ceia de Emaús. Tá? É Jesus com os discípulos de Emaús. Aí, tá? E como tem essa pandemia, um artista lá de Londres pintou um muro com a Ceia de Emaús. Mas veja que interessante. Será que eu não vou conseguir mudar? Eu não consegui mudar, peraí. Aqui, está aqui. A foto está meia ruizinha. Peraí, epa. Eu não consegui, então não estou conseguindo, gente. Mas tudo bem, eu tento. Eu vou tentando. A foto está meio ruim porque foi tirada do site da CNN, ó. O quadro eu vi isso aí, é idêntico àquele quadro lá, só que o fundo lá está parecendo tijolo, tá vendo? Tá. Vocês já repararam que tem tijolo no fundo lá? Até a sombra o cara fez. Só que o detalhe, Jesus está com luva. Jesus está com luva. Então, eu achei super interessante. Essa aqui é só curiosidade, para a gente poder pensar um pouquinho sobre a pandemia que nós estamos vivendo aí, tá ok? Um abraço para vocês.
e que Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E agora para mim voltar? Muito bem. O áudio de todo mundo está aberto. Se vocês quiserem fazer perguntas para o Reinaldo ou para o Visioli, fiquem à vontade, tá bom? Quiserem comentar. Você viu que a gente não esquece, né, Nilson? A gente vai buscar, vai pesquisar, né? Tranquilo, gostei. Só aproveitando a fala, o Reinaldo está de parabéns aí, foram riquíssimos detalhes, né? A missa tem detalhes que nós não percebemos, e a sua explicação, explanação aí foi muito bem. Né? Tem coisa que eu não sabia aí, que a gente macaco velho aí e fica aprendendo. Tá certinho. Outra coisa, Reinaldo, você falou do rezar o Pai Nosso, né? E quando canta, o que acontece? Eu já vi missa que cantam, né? Depois reza-se o Pai Nosso. Eu já vi missa que só cantou o Pai Nosso. A igreja, acho que está proibida aí, né? Nilson, aí, quando nós também vimos missa já, onde o coral canta as penitências, né? E quando eles cantam errado, o padre vem e faz a penitência orada, rezada. O padre tem essa autonomia para poder fazer corrigir. Então, depende dos padres também, tá? Mais alguma coisa, gente? Reinaldo, Ale. eu queria fazer uma observação, quem sabe se você pode esclarecer. Existe, pelo menos aqui na nossa diocese, digamos, um encontro ou reuniões de todas as equipes de liturgia da paróquia? Sim, existe. Todas as paróquias têm equipe de liturgia, tá, Visório? E todo mundo faz uma reunião de liturgia, assim, tem uma pastoral diocesana de liturgia. Certo. Tá? Então, Eu já fui convidado para participar, mas eu não quis participar, porque eu tinha a ministra, tem a cortina, tem um monte de coisa, né? É o que eu pensava, mas por que é que você assistindo missas em diferentes paróquias, nem sempre as equipes de liturgia agem de acordo uma com as outras? Uns cantam tudo, outros cantam só obrigatório. Enfim, se essas reuniões existem, não deveria haver uma uniformidade também disso? Existe, Visioli, só para você ter uma ideia. Teve um encontro de liturgia há uns anos atrás, lá na Serra de São Pedro. Eu, o Marquinhos e o César participamos desse encontro de liturgia. O Marquinhos e o César devem confirmar isso aí. Lá tinha a diocese toda. Então, eu, o Marquinhos e o César não participamos mais de nenhuma liturgia, nenhuma equipe de liturgia. Tá? Então, está percebendo? Eles dão formação, eles dão um monte de coisa. Só que as equipes de liturgia de algumas paróquias estão mal preparadas. Isso sim. Uhum. Então, é complicado isso, tá? Na minha paróquia, esse padre que está aí, vai estar com 1 ano e meio já aqui em Piracicaba, o padre Mauro Bombo, ele está querendo montar a equipe de liturgia desde que ele chegou, ele não consegue. Tem um monte de gente querendo trabalhar na equipe de liturgia, mas ninguém quer assumir e aprender. Fala, tem que levar para tal lugar aprender, vamos fazer um curso. Ninguém vai. Entendeu? Sabe por que eu estou dizendo isso? Sim, sim. Porque, de vez em quando, não sempre, eu vou numa determinada igreja assistir a missa. E a equipe de liturgia de lá não deixa o povo rezar, Reinaldo. Eles cantam tudo. Tudo que é a resposta do povo, eles cantam. Você acha que isso é certo? Não, não é certo, mas também não é errado, né, Visioli?
O padre também está fazendo isso. O que está acontecendo é o seguinte, o que acontece é o seguinte, a igreja católica, ela tem muita gente, é heterogênea. Então, tem gente que gosta de música, tem gente que gosta de rezar, tem gente que fica calado, reza para dentro. Então, nós devemos procurar a missa que nós nos sentimos bem, tá? Não procurar o padre, eu gosto do padre tal, vou porque o padre tal fala isso. O padre tal que é boa a igreja. A missa lá que é gostosa, a missa que é isso, a missa que é aquilo. Eu tenho que procurar um lugar que eu me sinta bem, tá? Cada um faz a sua. Eu tenho uma seguinte ideia. Como a nossa paróquia, cada 3 anos muda o pároco, ou cada 6 anos muda o pároco, às vezes vem uns párocos meio encrenqueiros. Eu comento com a Nair e falo o seguinte, Nair, vamos ver o que Deus está querendo falar com nós, com esse padre aí. Nós temos que aguentar, é a nossa paróquia. Então, eu assumi a paróquia territorial, mas tem gente que assume a paróquia de preferência. Então, eu vou nos frades. Tem gente que gostava de ir aqui no franciscano, porque era o padre Sebastião que falava. Tá? Nossa, tem um barulho estranho aí, gente. Hein? Então, é isso aí. Eu não sei o que falar disso aí. A única coisa que eu posso falar é que a gente tem que procurar o local da gente, tá? Tudo bem. A Beth também tem uma pergunta, né, Beth? Fala, Beto. Foi a respeito do que representa o vinho e a gota de água que eu perdi. O vinho representa a divindade, o sangue de Jesus Cristo. E a água representa toda a humanidade, desde Adão até o último homem, quando terminar. Então, nós somos uma mera gotinha de água. É a mistura da divindade com o humano. Joia? Respondi Obrigada. ou não? Nada. Obrigada. Mais alguém? Mais alguma pergunta? O áudio de todo mundo está liberado, tá? É só clicar lá no microfone de vocês que vocês conseguem falar, tá bom? Posso fazer uma observaçãozinha? Pois não, Beth. Pode. Eu acho que uma das coisas que contribui para que a gente, na missa, seria o silêncio inicial. Não sei o que o Reinaldo tem a dizer sobre isso, sobre esse silêncio inicial. Eu acho que dispersa demais. Eu acho que até você cumprimentar as pessoas, falar com as pessoas, mas eu acho que gente afinando o som, gente não sei o quê, para mim, eu acho que isso aí não está muito certo. Não sei qual o ponto de vista aí. Oi, Beth. Eu, quando fui para fazer a missa explicada para o cursilho de homens, eu procurei o padre diretor do Colégio Dom Bosco, o padre Gilberto, e perguntei para ele, padre, eu preciso fazer uma missa explicada e não sei por onde começar, não sei o que eu vou falar. Ele falou assim, meu filho, a missa é uma festa, não é? Então explique como é uma festa. Então agora vem a pergunta para você. Você vai numa festa e fica calado, se chega calada, não cumprimenta as pessoas, não conversa, principalmente quando você vê as pessoas mais... Fazia tempo que não vê. Então você quer dar um abraço, né? Quer conversar. Agora, existe o exagero, tá? Você falou de passagem de som, você falou aí da turma acertando música, fica aquelas comadres conversando, trocando beijinho, contando... falando até de receita de bolo, que eu já ouvi isso aí, né? Então, isso é exagero, tá, Beto? Mas você chegar, cumprimentar, dar um abraço, como vai a família? Marquinho, como está a Silvia? Como está a Camila? Isso faz parte da nossa vida. Quando a gente se encontra, Marquinho pergunta da Nair, dos meus filhos. Quando eu encontro o César, a mesma coisa. O César, quando me encontra, ele quer saber quem é da Nair. Ele viu outro dia, ele viu a Nair. Agora, ele viu a Nair aqui atrás e já cumprimentou. Oi, Nair, tudo bem? Um abraço. Então, isso aí faz parte da vida humana. Nós somos humanos. Nós precisamos cumprimentar, tá? Os amigos, nós queremos saber como estão nossos amigos, principalmente quando nós temos amigos que têm problema em casa. O tio, a tia, o filho, a filha, a mulher,
a preocupar. Uma vez eu lembro que eu falei brinquei com o Marquinho pode ter falado se é verdade ou não. Falei, Marquinho, agora você vai ter que cantar um genro lá, né? Nossa, Verdade. que coisa, que beleza. Então, a gente conhece, eu conheço o Marquinho, eu sei que o menino que foi na casa dele foi um transtorno para ele. Então, eu não podia perder essa oportunidade de pegar no pé dele. Então, Beto, é isso, amigo é amigo, entendeu? Agora, eu não posso chegar na missa e ficar mexendo com ele por causa da filha dele, não, entendeu? Como vai, como não vai, dá um abraço e acabou, cada um pro seu canto. Não sei se eu respondi, se você concorda ou não. Não, beleza, obrigada. Eu penso, eu acho que realmente a gente tem que estar cumprimentando, eu acho que isso faz parte em qualquer lugar da nossa vida, né? A gente está acostumado, pelo menos a gente tenta fazer isso, né? Ser cordial com as pessoas e conversar e tudo. Porém, eu acho que muitas vezes há um exagero, né? Sabe? Equipe de canto falando alto e mexendo no instrumento, é essa coisa que me incomoda. Entendeu? Eu acho que a gente entra na igreja, pode cumprimentar, pode abraçar, pode tudo, vai cumprimentar até o pessoal da música. Porém, essa bagunça, eu acho que é meio complicado o negócio. Concordo com você. Aí vem aquela questão. Por aí. Vem aquela questão também, Reinaldo, o pós-comunhão, né? A questão de ir para a Capela do Santíssimo, né? De repente a gente chega, tem vezes, nem sempre, né? Geralmente eu chego, já vou para o meu banco, cumprimento todo mundo também, sento ali e faço minha oração antes do início da missa. E chego bem antes também. Mas algumas vezes, quando precisa realmente de uma introspecção um pouco maior, aí vá-se para a Capela do Santíssimo. Eu costumo ir daí para a Capela do Santíssimo, porque ali eu preciso de um pouco mais de reflexão, um pouco mais de silêncio, né? Eu não posso me distrair. É uma saída, né? Uma alternativa. Essa questão do pessoal do canto também, eu até entendo o lado do povo que vem e quer simplesmente fazer a sua oração antes ali, e entendo o lado do canto também, que muitos chegam em cima da hora, porque ou está em outro compromisso, ou já rezou em outra missa, e aí até não tem tempo para vir antes, para afinar instrumentos. Quer dizer, existem N situações na igreja, na paróquia, que com certeza tem que se adequando, né? Mas a gente tem que sutilmente dar um toque para o padre, ou dar um toque, sempre tem um responsável pela liturgia, dar um toque para aquela pessoa que é responsável pela liturgia, que ela vai introduzindo nos encontros litúrgicos, que existem os encontros com o povo do coral também. Tem paróquias que fazem, inclusive, encontros exclusivos com os corais da paróquia. E ali eles vão colocando essas informações, né? Acertando o que é liturgicamente correto e o que não é liturgicamente correto também, que existe isso dentro dos cantos, né? Então, acho que a gente tem que dar um toquinho lá ou para o coordenador de liturgia, ou até mesmo para o padre, para que ele possa dar uma olhada nisso. Se está com muito exagero, né? Se tem muito tumulto mesmo. Mais alguém? Cezão? Então, eu lembrei, Reinaldo, quando você estava explicando das orações eucarísticas, né? Que é o prefácio da oração antes da consagração, do Padre Cetino, um dos únicos padres que eu participei da missa, e ele falava o número da oração eucarística e explicava sobre a oração eucarística, antes de rezar ela. Isso aí marcou para mim, assim, quando eu participava da missa do Padre Cetino, que quando você começou a falar da oração eucarística, aí eu lembrei, assim, veio na minha memória, foi um dos únicos padres que fazia isso durante a missa. Não sei se você lembra disso. Sim, sim. Ele era um incentivador. Ele era assim. E isso é interessante. Isso é catequese também, viu, César? Sim, catequese. Sim. No seu livro aí, Reinaldo, a questão da posição das mãos, na hora do por Cristo, com Cristo, em Cristo, o que eu faço? Põe a mão, tem gente que põe a mão, que Qual põe a mão deles? à frente. Não, o da liturgia lá, Qual do seu deles? dicionário lá, o grossão. A gente nunca sabe, que a gente vê as pessoas, um põe a mão aqui, outro não põe, isso. Então a gente fica nessa situação, às vezes parece que você chega em determinado lugar, parece que só você está fora, porque eu não ponho. As mãos, a imposição das mãos é uma prerrogativa do padre. Tá? Nós fazemos assim com as mãos, ó. Tá vendo a minha mão aí, né? Uhum. Essa é uma posição para a gente receber as graças. É uma graça.
mas tem gente que faz assim, ó. Uhum. Já viu isso? Uhum. Então, a hora de rezar é assim, o Pai Nosso só. As outras orações não, tá? Tem oração que é só do padre, mas tem gente que gosta de rezar. A doxologia, por Cristo, com Cristo e em Cristo, é uma oração sacerdotal. Essa ninguém pode, mas tem gente que reza. Tem padre que pede para rezar. Aí tem uma outra coisa também, Beth. O Missal Romano autoriza os padres a fazer algumas modificações, a colocar algumas coisas pequeninas. Os bispos, umas outras coisas, um pouquinho mais do que o padre. A CNBB um pouquinho mais também, mas não pode mudar muita coisa não, minha filha. Então, as mãos, tem gente que manda pôr no corpo, já viu? Já assistiu missa da Aparecida? Tem uma hora que o padre vai fazer uma oração lá para os ventos, ele manda fechar o olho e pôr a mão no coração. Uhum. É uma prerrogativa dele, então ele pede. Aí é outra coisa interessante. Se o padre pede para bater palma, vamos bater palma. Não é litúrgico. Vamos chacoalhar o folheto. Não é litúrgico. Mas se o padre fizer, a Assembleia tem que fazer. Porque ele pode pedir. Rezem comigo. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Ele errou. Ele não pode fazer isso. Tá? Entendi. Obrigada. Vocês estão vendo aí duas pessoas